Internet transformou, vamos lá, um intervalo de 30 anos, a internet transformou comércio, marketing, mídia, entretenimento, política, educação, comunicação, publicidade, relacionamento humano, trabalho. Inclusive, eu fiz propaganda e marketing e os conceitos que foi no início, foi nessa migração de marketing físico para marketing digital, nós eu vi essa mudança acontecer. Porque antes do uso da internet como ferramenta, principalmente redes sociais, anúncios online, tráfego pago e tudo mais, antes, para as pessoas entenderem o comportamento do consumidor, o comportamento do público, o público-alvo de uma determinada marca, de uma determinada empresa, eram feitas pesquisas. E não sei se você é um pouco mais antigo, mas lembra que você recebia ali R$ 50 mais 2 ingressos para o Cinemark para responder pesquisas sobre essa bebida é boa. Eu já participei de pesquisas sobre um determinado produto para juntar um monte de gente numa sala cheia de espelho, que atrás dos espelhos estavam os pesquisadores que ficavam analisando a gente e apresentava-se produtos ou vídeos ou soluções ali para a gente dar a nossa opinião, e em cima dessa pesquisa era desenvolvido um determinado produto, uma determinada solução. Isso era um trabalho do marketing. Marketing nada mais é do que estudar o mercado, certo? Marketing é a ciência que estuda o mercado. E antigamente, antes de você ter Big Data, né, ou você ter muitos dados e ter algoritmos e tudo mais, estudando já, formando públicos, etc, e tal, comportamento das pessoas em redes sociais, você ter toda essa informação em tempo real, era pesquisa feita numa salinha que você ganhava 50, só para você dar a sua opinião sobre determinado produto ou serviço, e você recebia R$ 50 e 2 ingressos para o Cinemark. Eu lembro que eu era solteiro, não tinha ninguém, eu ia e via dois filmes diferentes. Com os R$ 50 eu comprava pipoca, eu trabalhava, eu não precisava daqueles R$ 50, então eu pegava os R$ 50, ia para o cinema, comprava pipoca, assistia um filme. Quando saía do filme, comprava mais pipoca e ia assistir outro filme. Eu fazia isso com essas pesquisas. E era um processo extremamente complexo para se desenvolver uma solução de um produto específico. Participei de produtos que existem até hoje, mas não vou falar o nome porque não vem ao caso. E foi nos anos 90. Hoje, a gente forma um público específico para o nosso produto, o nosso serviço, testando criativos, testando copy, testando página de venda, fazendo tantos testes de uma forma mais digital, mas com com a mesma linha de raciocínio que era feito antigamente, através de pesquisa. Hoje você pega as redes sociais, tem os seus pixels, tem a sua inteligência, o seu algoritmo que consegue identificar pessoas com determinados comportamentos e separar elas em grupo, e aí você consegue fazer um anúncio para um determinado público que já está separado ali dentro da plataforma da rede social, do site de busca. Isso tudo é um processo que veio do início, é uma tese, um formato de trabalho de pesquisa que já existia antes, só que de forma analógica. E hoje é digital, e com a inteligência artificial isso está acelerando. E talvez uma das maiores mudanças que tenha acontecido nos negócios foi exatamente esses 30 anos entre os anos 90 e 2020. Porque pela primeira vez, pequenas empresas conseguiram alcançar mercados globais. Barreiras geográficas diminuíram drasticamente. Custos de distribuição de informação despencaram. Novos mercados digitais nasceram, empresas surgiram praticamente do zero e se transformaram em gigantes globais. O dono dessa plataforma que nós estamos transmitindo esse programa, que é o Google, começou
do zero. E hoje é um dos maiores. A Alphabet é uma das maiores empresas do mundo, que é a dona do Google. A internet criou uma nova economia e talvez uma das maiores riquezas do século XXI tenha surgido exatamente disso. As empresas que capturam atenção digital. Hoje, plataformas digitais disputam tempo humano. Redes sociais disputam foco, streaming disputam atenção, publicidade disputa segundos de concentração nos anúncios. E talvez isso tenha criado uma das mudanças psicológicas mais profundas da história moderna. A humanidade passou a viver simultaneamente em duas dimensões, a física e a digital. Hoje, identidades existem online, relacionamentos existem online, empresas são online, existem comunidades online, e isso alterou profundamente o comportamento humano. Mas talvez exista também uma reflexão extremamente importante. Toda tecnologia que amplia a liberdade também amplia a complexidade. A internet democratizou a informação, mas também criou excesso de estímulo. Ela aproximou pessoas, mas aumentou o isolamento digital. Ela criou oportunidades gigantescas, mas também aumentou a competição das empresas. E talvez um dos maiores debates modernos esteja exatamente assim. A internet melhorou profundamente a humanidade ou acelerou os problemas humanos já existentes? Porque hoje nós vivemos em uma sociedade hiperconectada, hiperestimulada e extremamente acelerada. E isso está só começando, porque agora internet, inteligência artificial, computação avançada e automação começam a se unir em uma velocidade histórica. E nós estamos entrando em mais uma grande transformação da nossa civilização. Da mesma forma que a eletricidade redefiniu o século XX, a internet tenha redefinido o século XXI, e a maior lição disso tudo é perceber que as maiores revoluções da humanidade normalmente começam silenciosamente, até que um dia se tornam impossíveis de separar da própria civilização. Da mesma forma que hoje nós não vivemos sem eletricidade, nós não vivemos sem internet. Deixa eu contar uma história aqui da nossa empresa. Meu pai montou um escritório lá em 1992, que hoje é o Grupo Mélio, e esse escritório foi montado no bairro do Rio Pequeno. Quem conhece São Paulo, Rio Pequeno, periferia, ali na Avenida do Rio Pequeno, próximo à favela do Sapé, era pertinho da favela do Sapé. E o escritório bem simplesinho, era o sonho dele montar, ele conseguiu montar com móveis usados e tudo mais. E ele mandou fazer uma placa. Era CAS Contabilidade. Carlos Augusto de Sá, o nome do meu pai, Contabilidade. Só que aí colocou Contabilidade, Assessoria e Serviços, CAS. Então tinha uma dupla função esse CAS. Carlos Augusto de Sá e Contabilidade, Assessoria e Serviços. E na placa, não era só uma placa, né? Não tinha logo, não tinha identidade visual. Meu pai era contador, ele não tinha conhecimento nenhum de marketing, de processos comerciais, nada disso. Ele era contador. Só que o que ele fez na placa? Metade da placa para cima era CAS, Contabilidade, Assessoria e Serviços. Metade da placa para baixo eram os serviços. Então, imposto de renda, declaração, serviços fiscais, abertura de empresa, encerramento de empresa, alteração de empresa, folha de pagamento, contabilidade, livros fiscais, tudo que ele fazia estava na placa, porque era a divulgação. Não tinha internet. Em 1992, ela estava ali, um embrião ainda. Existia o computador, existia a máquina de escrever que a gente preenchia os formulários, mas tinha o computador que tinha impressora matricial, que era barulhenta na época de folha de pagamento e de impressão, a impressão de imposto, de imposto não, de folha de pagamento, impressão de olerite, era o dia inteiro aquele não sei se vocês lembram da impressora matricial que tinha no banco, que tinha na lotérica, que era barulhenta, que ficava aquele barulho horrível, que era uma espécie de máquina de escrever
com vários pontinhos que ia saindo a impressão. E ali ele dependia do público local que passava na rua para ver a placa e memorizar aquilo para se um dia precisasse, passava lá e sabia que ali tinha. E aí demorou um tempo para as pessoas conhecerem ele. E só que o problema é o seguinte, quando você muda de endereço, você perde a clientela. A clientela que iria te visitar para querer um serviço seu. A clientela, a carteira de clientes continua, mas a clientela você perde. Então o escritório mudou de endereço antes da Revolução Digital 3 vezes. Do Rio Pequeno, ele foi para o Maria Luísa, próximo de onde a gente morava, e do Maria Luísa ele foi para o Butantã, para a Vital Brasil. E na Vital Brasil ficou muito tempo, ficou mais de 15 anos. E tinha a placa CAS, hoje é Grupo Mélio, né? Tivemos essa mudança de posicionamento, de marca e tudo mais, e embaixo todos os serviços que fazia, porque não tinha como anunciar em algum lugar. Empresas pequenas, eu estou dando esse exemplo para dizer que empresas pequenas não anunciavam na rádio, na televisão, anunciavam no máximo nos jornaizinhos de bairro, aqueles anunciozinhos, ou fazia, que a gente fazia muito calendário, para distribuir no comércio na região, para as pessoas conhecerem a gente. Então, os nossos clientes, até ali o começo dos anos 2000, até o meados dos anos 2000, eles eram extremamente regionais. Era ali um raio de 3 quilômetros, 5 quilômetros, porque eram as pessoas daquela região. Assim como em todos os outros negócios, sejam advogados, sejam comércios, eles são regionais. Eles eram regionais porque não tinha como ampliar o raio de atuação.